pautamos mais uma vez pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, na noite de hoje, com uma parceria que para nós é muito honrosa, a parceria com a grande Universidade Mackenzie, essa universidade tão importante para a cidade de São Paulo, um campus tão lindo e do qual saem alunos todos os anos para contribuir tanto para produzida pelas faculdades da Universidade Mackenzie, que é educada pelas faculdades da Universidade Mackenzie, que saem para o mercado de trabalho para engrandecer, evidentemente, essa massa trabalhadora de alta qualidade, altamente qualificada, que se encontra na cidade de São Paulo, a partir dos seus grandes centros de educação, de formação de profissionais, dentre os quais a Universidade Mackenzie, cuja parceria nos honra muito. Nós vamos, hoje, nos reunimos na noite de hoje para responder uma pergunta, uma indagação que é fundamental nesse momento em que nos preparamos para votar no Brasil inteiro nas eleições municipais, eleições que foram encurtadas por causa da pandemia de coronavírus. E a grande pergunta que se faz a todos os candidatos a prefeito no Brasil inteiro é a seguinte: por que as cidades brasileiras não conseguem evoluir para cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis? Por que uma cidade tão poderosa como São Paulo, tão grandiosa como São Paulo, continua tão desigual, tão cinzenta, tão insustentável ecologicamente, tão barulhenta? Por que isso acontece? Por que nós não conseguimos, com tanta gente boa que a gente tem nessa cidade e em tantas outras cidades do Brasil, melhorar o ambiente urbano e a vida de quem mora na urbe, ou seja, quem mora na cidade? É para responder isso que nós recebemos na noite de hoje o meu querido Atílio Rulli, da Huawei, né, diretor de Relações Institucionais da Huawei, uma figura fundamental. A Huawei, que é uma grande empresa chinesa, líder em tecnologia, sobretudo tecnologia 5G, reconhecimento facial, reconhecimento corporal, com soluções para as cidades muito inovadoras e muito na ponta da tecnologia, na fronteira da tecnologia. Recebemos também a professora Lilian Pires, né, que é professora de Direito Administrativo do Mackenzie, o professor Eduardo Estevanato Souza, também professor de Direito Administrativo do Mackenzie, e o Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios. Nós vamos conversar com eles sobre esse tema, entender deles o que é que está faltando para a gente fazer com que as cidades brasileiras sejam cidades melhores. Boa noite, Estevanato. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Valfrido. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um rápido agradecimento, agradecer principalmente o IRI por ter nos recebido e abraçado o projeto que nós estamos desenvolvendo sobre cidades inteligentes. Eu vou fazer isso, obviamente, na pessoa do seu presidente, que é Vossa Senhoria, Dr. Valfrido. Então, agradeço o IRI, agradeço todos os palestrantes aí também, que aceitaram honrosamente o convite, né? E que tenho certeza que vão promover um excelente debate. Eu agradeço também, viu, Valfrido, você ter me concedido a palavra logo de início, porque eu não gostaria de interferir muito no debate. Vou aqui fazer essas palavras iniciais e depois deixar o debate para vocês, mesmo porque eu já estou na coordenação desse projeto há um tempo e gostaria de escutar mais do que falar nesse primeiro momento. Então, a minha participação aqui vai ser muito breve, vai ser simplesmente uma nota de apresentação do tema, tá? Que já foi feita, mas eu queria também fazer uma apresentação basicamente sugestiva, no sentido de promover já os primeiros debates sobre o assunto. E antes eu relato por que gostaria de fazer essa apresentação. O Mackenzie, ele tem um programa de extensão já há algum tempo, chamado Maxcidade. Então, quem tiver interesse, pode procurar por Maxcidade no site da internet, vai achar Maxcidade Direito e Espaço Urbano. Esse é o nosso programa de extensão lá. E dentro desse programa, a gente já tem um tempo também que vem desenvolvendo uma discussão sobre Smart City e uma discussão sobre o porquê que
as cidades não conseguem, as cidades brasileiras, em geral, não conseguem se transformar em smart cities, mas no sentido verdadeiro da smart, melhorar a vida das pessoas, ou seja, se transformar numa cidade efetivamente eficiente na prestação dos serviços, Estado como provedor desses serviços para as pessoas e também pensar no ambiente da urbe ser um ambiente agradável, ser um ambiente sustentável. A gente já tem um tempo discutindo esse assunto e nós chegamos a algumas conclusões, dentre as quais que eu queria já sugerir para o debate, que é o lado da infraestrutura burocrática da administração, que, pela legislação atual, os produtos de tecnologia que poderiam ser por ela utilizados, eles acabam ficando com dificuldade de entrar até pela estrutura burocrática das cidades brasileiras. E nós temos também uma questão que é muito importante, que é a capacitação dos nossos servidores. Hoje a administração, a gente sabe muito bem, ela depende, obviamente, das pessoas, tá certo? Porque a administração é uma questão jurídica, certo? É fictícia. Então, as pessoas também precisam ser treinadas, e isso me parece que é um elemento essencial para a primeira fase de transformação. E a segunda é a questão da contratação pública. Hoje, os produtos de tecnologia, eles envolvem múltiplos serviços, ao mesmo tempo com um produto só. E hoje, a contratação, se ela contratação pública, se ela contratar um serviço múltiplo, amanhã ou depois vão chamar isso de guarda-chuva, vão falar que tem superfaturamento, vão falar que teve restrição de competitividade, Tribunal de Contas vai entrar, Ministério Público, não tem segurança jurídica para as empresas trabalharem. Então, esses são temas sugestivos, tá certo? E aí eu queria colocar esses temas já ao debate e reiterando meu agradecimento aí o convite. Obrigado, querido. Obrigado, professor Estevanato. Eu tenho muitas dúvidas, e não há dúvida maior do que aquela que nos incute a técnica jurídica, porque a técnica jurídica pode ser boa, né, e produzir eficiência, mas pode produzir burocracia da pior qualidade, né? E como é que a gente faz para ter controle sem burocracia? Esse é o problema. Mas vamos ouvir a preleção da professora Lilian Pires. Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Valfrido, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção, saúdo todos os meus companheiros aqui de mesa. E com relação a essa questão das cidades, eu acho que essa preocupação ela é muito importante, né? Todos nós aqui compartilhamos essa preocupação e como é que a gente organiza a vida nessa cidade. Cidades que são tão diversas e cidades que são tão diferentes. Então, a gente tem um arcabouço legislativo grande, a política urbana veio em 88, trouxe a autonomia municipal, que era uma discussão de longa data no nosso país, e com isso a gente tem, desde então, todo esse desafio de como desenhar essas cidades. No meio de tudo isso, a gente tem a tecnologia da informação, que cresceu muito, faz parte do cotidiano das pessoas, e a gente tem aí alguns hiatos que precisam ser organizados. Então, a gente tem algumas realidades que são complicadoras, né, de todo esse sistema. Então, a gente tem, primeiro, do meu ponto de vista, cidades que têm diversidade de necessidades. Então, a primeira coisa que a cidade precisa fazer é um levantamento aqui do que efetivamente é interessante para aquele local e para os seus vizinhos, quando a gente está numa região que está fortemente adensada. Nós temos um problema e uma dificuldade real dos municípios, que é a sua capacitação técnica, né? A gente não pode tratar só de grandes
cidades, de grandes centros, a gente tem uma diversidade de municípios por esse país e dentro de São Paulo também. E a gente tem uma questão de letramento digital, que esse é outro problema enorme, porque o fato de existir uma série de aplicativos, uma série de possibilidades, muitas vezes a gente mesmo não tem dimensão de tudo aquilo que é possível, como se usa, e como que a gente também fica protegido dessa avalanche de coisas. Então, a gente hoje tem uma discussão de proteção de dados, que é muito importante, e temos uma questão de infraestrutura local, como essa infraestrutura está colocada. Então, a gente tem infraestrutura básica, nós estamos falando aí de habitação, estamos falando de saneamento, estamos falando de transporte, educação, saúde, enfim, é um conjunto de necessidades que precisam ser articuladas, precisam ser compreendidas e precisa ter um plano de ação de como tudo isso vai ser implementado. A tecnologia, ela funciona como um instrumental muito útil para essa inserção. Ela sozinha não vai resolver nada, né? A gente precisa que exista uma conversa para todas essas funcionalidades. Então, são dúvidas que todos nós temos de por onde começar, né? Qual é o caminho que nós temos. Do meu ponto de vista, eu acho que o planejamento, a participação, o envolvimento da população para se decidir aonde atacar. Junto com isso, fontes de financiamento, porque se não tiver fonte de financiamento, nós temos um problema, porque como o município vai dar conta de todas as suas necessidades, como é que ele controla tudo isso e como é que ele executa se não tiver financiamento. E, a partir disso, trazer essa tecnologia se torna, de fato, um desafio e que precisa ser tratado e trabalhado por todos, inclusive pelos nossos órgãos de controle. Então, a gente tem um arcabouço jurídico muito grande, a gente tem Estatuto das Cidades, Estatuto de Metrópole, lei de licitação, várias leis para contratação pública, e a gente precisa começar a sentar para, assim, articular essa junção de instrumentos à nossa disposição para que isso possa ser aplicado de maneira inteligente e ativa dentro desse ambiente urbano. E só a título para finalizar aqui minha fala inicial, é na cidade onde as relações acontecem, né? Dentro da nossa instância federativa, e guardada todas as necessidades, assim, interesse geral da União, interesse regional do Estado e interesse local do município. O município é onde os problemas de fato acontecem, é onde as pessoas precisam de emprego, a cidade precisa se desenvolver, é onde as pessoas precisam morar, é onde a gente precisa ter um sistema de saúde preventivo que seja muito bem articulado, né? Porque quando você previne, quando você tem uma cidade que ela tem uma vida saudável, você elimina um abarrotamento do sistema de saúde para você ter que tratar muitas doenças lá na frente. A gente tem, na cidade que a gente vai estar discutindo, assim, preparando as nossas crianças na educação, é na cidade onde os empreendedores, os negócios acontecem. E tem cidade turística, que vai ter a sua vocação local, tem cidade que é industrial, tem cidade que se transforma em dormitório, e isso não é saudável. Então, essa visão e esse cuidado com a cidade, ele é primordial para a gente pensar em desenvolvimento. E desenvolvimento sob o ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, assim, como primeira fala, se a gente não pensar na capacitação
dessa estrutura administrativa, na infraestrutura dessas cidades, nesse letramento digital, que ele funciona, o letramento para todos, para a população e para a própria administração pública, incluindo aí todas as linhas de crédito e financiamento que são possíveis, a gente não consegue sair desse imbróglio. E uma coisa que para a gente é muito verdade, muito importante, esse diálogo entre a administração pública, a academia e a iniciativa privada, ele é primordial. Para quê? Para que os diálogos aconteçam, a gente comece a aplicar efetivamente soluções para esses ambientes urbanos que são muito diversos. Então, acho que como fala inicial, era a minha primeira provocação aqui e colocação para vocês. Obrigado, professora. Atílio, meu amigo, boa noite. Boa noite, Valfrido, meu amigo, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização do painel, muito oportuna. Boa noite, meus colegas de painel, seus ouvintes do IRRE, que sempre é um público bem seleto que você tem de seguidores aí nos mais diversos painéis. Falando um pouco da experiência da Huawei em Smart Cities, a Huawei, como você citou, ela é líder em telecom e TIC mundial. Temos diversos segmentos de atuação, telefonia móvel, infraestrutura de redes, enfim, mas Smart Cities é um segmento que nós levamos bem a sério, levamos com muita frente de trabalho. No ano de 2019, nós tivemos orgulho de colaborar com mais de 700 cidades, fazendo projetos Smart Cities ao longo do mundo, ao redor do mundo, desculpe, e algumas dessas 700 cidades no Brasil. Concordo com a professora Lilian da questão da heterogeneidade. No Brasil, nós temos um nível de heterogeneidade muito grande, pensando em mundo mais ainda. Também outra questão que é muito importante, nós temos um lema assim, Smart Cities precedem de Smart Mayors, né? Então, você planejar, por isso do lado oportuno desse painel, né? Nós estamos há um pouco mais de 30 dias das eleições municipais e hoje a questão da Smart City, que infraestrutura de telecom e tecnologia da informação é uma utility básica, ela é uma utility como água, energia, saneamento básico, ainda mais hoje nós estamos vivendo momentos de uma necessidade, principalmente das reuniões virtuais, de uma alta disponibilidade de comunicação. Nós estamos colocando essa questão de telecom e TI e infraestrutura para suportar as demandas. Óbvio, cada cidade tem um nível de maturidade, tem uma necessidade. Mais uma vez, concordo com a professora Lilian na questão do financiamento. Existem inúmeras frentes de financiamento. O Cruz aqui conhece muito bem pela responsabilidade de presidir um órgão muito importante que tem mais de 600 cidades, mas nem todos os gestores sabem todas as frentes que existem, de programas do governo federal, de bancos internacionais, como a CAF, da América Latina, enfim. Esse item ele tem que ser analisado com muito, muito critério, Valfrido. Eu não vou estender muito minha abertura aqui para deixar espaço para um debate que é muito oportuno. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, meu amigo. Vamos voltar a esse assunto. Aliás, eu tenho uma primeira pergunta que está pulsando nessa minha cabeça, já quase sem cabelos. Mas antes disso, eu quero ouvir o professor Carlos Cruz. Professor, boa noite. Presidente Carlos Cruz. E professor também, porque quem preside uma associação com 600 e tantos municípios é professor, não tem dúvida. Boa noite. Carlos travou. Carlos, ele estava com problemas, entrando e saindo. Talvez a gente possa, enquanto ele resolve esse problema técnico, talvez eu possa fazer uma pergunta a vocês.
e ele já volta e depois alguém responde a pergunta e ele faz a preleção dele. Essas coisas acontecem em seminários virtuais, é normal. Mas a minha pergunta é a seguinte: vocês têm falado do Smart Cities, né? O que significa, basicamente, que é fazer com que as cidades estejam plugadas na rede, né? Que as cidades provejam serviços de conectividade de internet, que as cidades mapeiem as suas atividades em tempo real, não é? Para organizar o transporte, o movimento de pessoas e de coisas no seu território, para policiar, evitar atos ilícitos, coibir e punir atos ilícitos, para permitir que as pessoas usem os aparelhos da cidade de uma maneira mais eficiente, mais plena, para que as pessoas tenham acesso às informações para evitar os aspectos mais danosos de calamidades públicas, como, por exemplo, intempéries que possam levar a enchentes e desmoronamentos e aí por diante, né? E tantas outras facilidades que essa conectividade, que é própria das cidades inteligentes, né, trazem para os cidadãos de uma cidade. Mas a pergunta que eu faço aos três é a seguinte: nós estamos num país onde as pessoas passam fome. Nós temos na cidade de São Paulo gente morrendo de fome. E toda vez que eu ouço falar em Smart City, eu penso que, na minha cabeça, paira a dúvida de se uma Smart City não é uma coisa para um pedaço da população da cidade, em detrimento de um outro pedaço da população da cidade. A gente pega uma cidade como São Paulo, que é a mais importante cidade econômica, em termos econômicos do país, a mais pujante. Nós temos aqui uma população de comunidade de baixíssima renda, vivendo na linha de pobreza e abaixo da linha de pobreza, que é muito grande, né? E que não tem acesso ao básico, né? A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: não há uma incompatibilidade entre a ideia de Smart City e a pobreza e tudo que circunda e gravita no entorno da pobreza? Nós não precisaríamos aplacar a pobreza para ter Smart Cities? É a pergunta que eu faço primeiro à professora Lilian. Para mim, para a Lilian, falhou um pouquinho. É para você, comigo? Sou eu? É você mesmo. Então tá bom. Olha só, essa sua pergunta, Wolfrido, assim, é excelente e ela é o ponto nevrálgico do nosso país, né? Nós, não só de São Paulo, nós temos um país de desigualdade gigantesca e, evidentemente, que nós precisamos equalizar esse desenvolvimento no ambiente das nossas cidades. E como é que a gente fala que quem não tem moradia, que eu disse, não tem moradia, não tem saneamento, e aí vem um discurso de cidade inteligente. E essa questão da inteligência na cidade é um ponto em que tanto a Europa, o mundo de modo geral, como nós estamos avançando e entendendo que quando se trata desse termo cidades inteligentes, nós estamos trazendo a tecnologia como um mecanismo de colaboração para esse desenvolvimento. Então, não dá para ter um amontoado de serviços, de aplicativos, se a gente não conseguir alcançar todos, porque senão nós vamos de novo para uma excludência. A gente já teve uma urbanização desordenada, desorganizada, que resultou nesses hiatos. Todos os nossos bairros periféricos, eles são resultado de uma apropriação do espaço que foi sendo melhorado e foi encarecendo, e as pessoas foram sendo empurradas. Então, é muito importante, e eu acho que, eu não sei se todos vocês conhecem, está sendo lançada
para a consulta pública a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é uma atividade conjunta pelo MDR, pelo Ministério das Comunicações, e ela vem exatamente com essa ambição de disseminar uma prática local, de que o país descubra as suas necessidades, porque o que serve para Singapura, o que serve para a Europa, o que serve para os Estados Unidos, cada um deles tem a sua necessidade. Nós aqui precisamos descobrir nossa. E precisamos trazer todos esses instrumentais e todas essas possibilidades tecnológicas que elas tragam o quê? Empregabilidade, desenvolvimento, condição saudável de vida das pessoas. Então, se não houver um planejamento, e esse planejamento ele tem que ter um diálogo com todas as frentes dessa cidade, e sim, todas essas necessidades podem, ou parte delas, podem ser beneficiadas com algum tipo de tecnologia. Agora, como é que a gente fala de tecnologia se a gente não tem uma infraestrutura e um sinal que seja ótimo, uma infraestrutura mínima em que todos possam utilizar? Aqui, os problemas tecnológicos, nós que conseguimos, temos o privilégio de pagar um provedor, de ter um provedor, temos problema. Imagine quem está em zona periférica que o sinal não chega e que ele consegue usar só uma telefonia pré-paga e que ele não consegue usar de todos os serviços que a cidade tem. Então, esse é um grande desafio que eu acho que a gente pode, sim, superar e enfrentar quando a gente trata esses assuntos todos de maneira conjunta e vai buscar, em todas essas tecnologias, inovações, essas coisas de ponta, para tratar dessas questões. Então, é esse olhar maduro e esse olhar pontual que a gente precisa ter. Não é com passe de mágica que nós vamos conseguir transformar em cidade inteligente, humana e sustentável, porque a inteligência da cidade não está na tecnologia, está sim em trazer uma cidade confortável, com serviços públicos seguros e muito bem executados. E aí ele é um instrumento para esse gestor público, para que ele faça uso dessas possibilidades no seu planejamento. E, de novo, com a participação das pessoas, a gente precisa ouvir o que as pessoas precisam. Não adianta a gente ficar dentro de uma sala pensando o que vai ser melhor. O melhor são muitas pessoas planejando. E essa carta que vai estar à disposição agora em outubro para consulta pública, eu acho que para todos aqueles que trabalham e se preocupam com a administração pública, com os serviços públicos, discutir, entender e implementar é muito importante. E a segunda missão dessa carta, desse grupo, é a capacitação dessas municipalidades. Então, a gente precisa trazer a compreensão de que o planejamento e a organização do espaço é o primeiro caminho para a gente superar as nossas desigualdades. E temos que tomar muito cuidado para que a gente não faça uma nova onda de excludência por ausência desse acesso a essas possibilidades tecnológicas. Então, sem identificar as necessidades e a vocação de cada local, Valfrido, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Eu acredito que cada local precisa entender o que é necessário e como é que ele pode se articular na escala local, na escala regional, para poder trazer soluções que são inteligentes. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para o Atílio e depois tenho uma para o Estevanato, que você vai entrar no rolo, viu, Estevanato? Não tem jeito. Eu até queria, depois do Atílio, dar uma complementada na fala da Lília. Será que é possível? Eu vou fazer uma pergunta para você e você complementa a fala da Lília. Pode ser? Pode. Eu vou primeiro perguntar para o Atílio. Infelizmente, o Carlos sumiu e acho que teve problemas insolúveis até o momento. Mas tá muito bacana entre nós aqui, está muito legal. Atílio, me conta uma coisa. Você representa uma companhia que eu conheço pessoalmente, conheço algumas das soluções pessoalmente, são incríveis, sob o ponto de vista tecnológico. Por exemplo, reconhecimento de imagem
reconhecimento de rosto, né? De corpo, de placa de carro, de forma de carro, né? Que tem capacidade tecnológica para encontrar numa cidade chinesa com milhões e milhões de habitantes uma pessoa que está desaparecida, que ninguém, um velhinho desaparecido que os filhos não acham há 2 horas, é encontrado em 20 minutos com câmeras espalhadas pela cidade com reconhecimento facial. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que a gente faz para conciliar nessa cidade do futuro que a Huawei já desenvolve no presente um ambiente que não seja asfixiante? Porque a sensação de que tem uma você é um cidadão que não vai fazer nada de errado, que não está fazendo nada de errado, a sensação de que você está sendo vigiado por câmeras que estão espalhadas pela cidade e que estão observando tudo que você faz a qualquer tempo, essa sensação ela representa o fim de toda a privacidade, fim no sentido de ocaso, de encerramento de toda e qualquer privacidade. Como é que faz para a gente aliar a tecnologia da presença ou da onipresença estatal numa cidade à necessidade de privacidade que todo ser humano tem dentro do ambiente urbano, não apenas dentro do banheiro da sua casa? Você está no mudo, Atílio? Opa, desculpa. Excelente pergunta, Valfrido. A questão os 2 grandes clientes de uma Smart City são o munícipe e o gestor público, né? O prefeito e os seus secretários, né? Essas soluções que você bem citou da Huawei, não só de cobertura de telecom, mas também de aplicações de reconhecimento facial, etc., elas são utilizadas para algumas das verticais importantes. Nesse caso que você citou, segurança pública é um deles, né? Para você identificar uma pessoa perdida, um carro roubado, enfim. Mas existem outras várias soluções que são implementadas com o reconhecimento facial, como, por exemplo, uma prova de vida somente com reconhecimento facial, não necessariamente com uma burocracia de papéis, uma entrada em algum lugar público que você já é previamente cadastrado numa plataforma com reconhecimento facial. Então, minimizando essa questão que você falou da grande interferência na privacidade, quando você devolve para o cidadão vários benefícios que ele tem, não só com segurança, como serviços, como ele entra no ônibus e o pagamento dele já é feito quando ele tem o reconhecimento facial, tudo isso é minimizado pela qualidade de serviço que ele vai ter. Então, eu diria que várias dessas aplicações, e não só voltado para a segurança, elas trazem benefícios para a sociedade como um todo, não só para a gestão, mas para o munícipe. Então, ele é muito minimizado. Existem inúmeras finalidades de uso de câmeras, não só para controle, no centro de comando e controle, mas até, por exemplo, em centros multidisciplinares, né? Existem cidades no Brasil, eu vou tomar a liberdade de citar, a cidade de Campinas, ela tem um centro multidisciplinar de comando e controle, que ela une SAMU, a polícia local, né, a guarda municipal, quase todos os serviços eles vão para uma única localidade. O monitoramento ele é multidisciplinar, então você consegue melhorar a qualidade do trânsito, melhorar a qualidade do dispatching de uma ambulância, enfim, a previsibilidade de algumas ações, até com monitoramento de câmeras com inteligência artificial. Então, eu diria que o benefício ele minimiza por si só, Valfrido, se puder responder com uma única frase. Claro. O que você está dizendo, basicamente, é que os benefícios são tão extraordinários que uma eventual diminuição de privacidade fica superada pelos benefícios que, de fato, são extraordinários mesmo. Ô, Stevanato, eu quero lhe perguntar sobre controle da corrupção. Me parece que o lugar onde menos avançamos
no combate à corrupção é o município. É uma percepção que eu tenho. Até porque nós temos mecanismos de controle e temos visibilidade e interesse midiático sobre escândalos no âmbito da União, no âmbito dos estados, mas muito menor no âmbito dos municípios, né? Essas coisas ficam sempre são colocadas de lado no caso dos municípios, porque são problemas menores, são problemas locais. E com instrumento, com um aparato de controle, de detecção e de combate enfraquecido, no meu modo de ver, na minha percepção. Você falou, na sua preleção inicial, você falou da atualização, especialização dos instrumentos de direito público, direito administrativo, para melhorar a vida das pessoas na cidade. A cidade onde tem corrupção tem enorme desigualdade social, porque, basicamente, o gestor corrupto privilegia poucos em detrimento de muitos, né? E faz uma alocação ruim dos recursos públicos, uma alocação conflitada dos recursos públicos e, portanto, uma alocação imprestável para a maioria da população. Como é que a gente melhora isso? Sem prejuízo de você fazer aquele adendo que você queria fazer à fala da Lilian. As duas perguntas são maravilhosas, é até difícil a gente, né? Agora, assim, primeiro, essa questão da corrupção é uma questão extremamente relevante, tá certo? E, de fato, acho que esse reconhecimento levantado sobre o que é interessante falar sobre corrupção e o que não é interessante falar sobre corrupção, até pelo aspecto midiático, tá certo? Que, óbvio, se gosta de falar de grandes projetos, de algumas cidades, de alguns estados específicos, a gente sabe quais são os problemas que nós estamos enfrentando e assistimos isso nos últimos aí, pelo menos 6 anos, né? Vamos dizer assim, quando tudo efetivamente começou, Lava Jato, e aí você me corrija se eu estiver errado, 2014, salvo engano, nós estamos repetindo isso até os dias de hoje. Mas, enfim, deixa eu só fazer um pequeno detalhe sobre a fala da Lilian, que eu achei fantástica e é uma fala que vai complementar um pouquinho só. Tem um aspecto sobre a transformação das cidades em smart cities que, às vezes, ela fica escondida. E esse aspecto me parece muito relevante, principalmente quando você tem atividades que são atividades programáticas de desenvolvimento futuro. E eu falo muito desse tema, sobre saneamento, que é uma atividade que não dá para você falar. Amanhã tem que ter saneamento em 100% dos municípios. Não é impossível. Tá certo? Tem que ser um negócio programático, que se estende ao longo dos anos. Esse saneamento básico tem que chegar nas comunidades. Amanhã nós vamos ter infraestrutura de iluminação pública e de energia elétrica para todos. Isso não é uma realidade. Tem que ter um projeto que se desenvolve com o tempo e isso vai para a escola, vai para a educação, vai para todas essas atividades que o poder público realiza. Mas uma coisa que é interessante é que quando a gente estuda um pouco Smart City e começa a implementar infraestrutura, ou melhor, infraestrutura não, inteligência legislativa e estrutural para a recepção desses produtos de tecnologia, eles geram um efeito cascata muito interessante. Por quê? Quando o município entra em um projeto bem pensado de Smart City e começa a receber equipamentos que vão melhorar o desempenho do município, esses equipamentos eles também vão trazer uma economia real financeira no orçamento municipal. Então, eu te dou um exemplo simples. O lixo, que é um grande tema, me parece, da Smart City, hoje nós já temos realidades de você, ao invés de gastar dinheiro com transporte do lixo, coleta, transporte, aí tem, às vezes, o transbordo do lixo, tem que colocar num lugar para depois levar para um aterro, aí a terra,
gasta com aterro, gasta com a manutenção do aterro, o lixo, ele, dependendo do estudo que se faz, ele comporta um investimento que pode ser feito pelo privado, de uma usina de reciclagem aí bem montada, e ao invés do município gastar coleta, transporte, transbordo, transporte de novo, aterro, manutenção do aterro, por exemplo, ele pode começar a vender o lixo. Uma coisa que é um prejuízo de uma escala relevante pode se tornar um contrato de receita para o município e não de despesa. Isso é um exemplo do lixo. E outros exemplos desse tipo, nós podemos imaginar aqui rapidamente, que eu não vou perder tempo, mas esse exemplo, ele é um exemplo importante, porque a partir do momento que se implementa soluções, além de economia de custo, você pode, em alguns casos, como por exemplo o lixo, conseguir uma reversão da lógica econômica do municipal de custos, de gastos. Ou seja, você pode transformar um gasto em uma receita. E aí, essa receita pode ser aplicada, obviamente, em melhorias com a moradia, em melhorias com o acesso dos serviços públicos chegando em zonas periféricas, com a regularização fundiária, que é um problema gigantesco municipal. Enfim, a gente pode pensar em uma série de situações a partir dessa mudança de lógica econômica no gasto público. Então, esse era o complemento que eu queria fazer da parte da Lilian. E aí eu queria falar essa questão da corrupção. A corrupção é uma questão extremamente preocupante, eu acho que a gente tem que preocupar, mas aí pode ser um entendimento assim meu, particular, onde em algumas situações, em muitas situações de contratações públicas, há uma premissa espalhada já, acho que bem consolidada na sociedade e na mídia, de que tudo que vem da administração pública, de certa maneira, já vem com uma marca de que há ilegalidade, há sobrepreço, há superfaturamento, há uma série de situações de direcionamento de licitação. Essa me parece ser uma realidade que marca, de certa maneira, e principalmente por conta desses últimos anos que nós vivenciamos Lava Jato todos os dias na televisão, né? Há uma marca que tudo que vem do poder público é, primeiro, ineficiente e, em segundo lugar, está marcado por direcionamentos, corrupção, superfaturamento, sobrepreço. Então, para qualquer contratação pública, seja da União Federal, seja do Estado, seja do município, seja de qualquer município brasileiro, quando se há um elemento de aqui nós vamos, aqui nós vamos acusar de corrupção, qualquer situação, mesmo aquela que seja uma situação legítima, recebe um carimbo de ilegítimo, simplesmente porque assim se construiu juridicamente. Então, me parece que há uma realidade de que as acusações atuais, elas são acusações, muitas vezes, sem fundamento legal, porque também a norma administrativa, você tem uma imprecisão nessas normas, você tem legislação para todos os lados, você tem múltiplas autoridades punindo o mesmo fato, você tem diferentes sanções para as mesmas situações. Ou seja, você tem uma desorganização administrativa tão grande na legislação que facilita, às vezes, uma fiscalização que não tem lastro emplacar como algo extremamente sério de corrupção. E, ao mesmo tempo que você tem essa situação, você tem situações onde há irregularidades flagrantes, mas que passam despercebidas, dependendo do interesse de quem está acusando. Então, eu acho que repensar essa legislação para modernizar essa situação e trazer mais segurança jurídica poderia, de certa maneira, não é a solução para tudo, tá certo? Mas óbvio que diminuição de desigualdade é o grande foco de combate à corrupção, aqui ninguém está escondendo isso,
Mas é óbvio que a legislação, quando bem construída, vai melhorar o ambiente de segurança jurídica. Então, empresas sérias, às vezes, são punidas com contratos legítimos, servidores, tá certo? Políticos são, às vezes, acusados de corrupção, às vezes ilegitimamente e, às vezes, legitimamente. Mas é fato que essa legislação precisa ser melhorada para que a gente traga um pouco mais de segurança jurídica e também atraia aí investimento. A pessoa tem que confiar, quando é uma empresa séria, tem que confiar que as coisas vão funcionar, porque ela ganhou legitimamente e não pode ser aí acusada, condenada injustamente, às vezes, por falhas da legislação, por lacunas que permitem a manipulação de acusação de corrupção, às vezes por interesses que a gente não vem aqui, não cabe aqui ficar aventando. Mas eu acho que é isso, mais ou menos, o panorama que eu queria dizer. Nós temos a felicidade de ter de volta o presidente Carlos. Sim. E como nós chegamos ao nosso tempo, eu vou pedir a ele que faça uma preleção, para que a gente não passe, os nossos espectadores não passem sem a fala dele, que completa e abrilhanta essa maravilhosa, mas apenas preliminar discussão sobre o tema. Eu vou convidar o professor Estevanato, a professora Lívia, a organizar, junto com o Iri, Mackenzie e o Iri, mais uma iniciativa dessa natureza, para que a gente discuta a cidade de novo, talvez 2 ou 3 mais, porque nós precisamos, isso é muito importante, sobretudo nesse momento, numa campanha muito curta para prefeito, só temos um mês aqui para nos decidir quem vai governar as nossas cidades. Presidente Carlos, por favor, fale para nós a sua opinião sobre essas coisas todas e já aproveite e depois de falar, encerre o nosso evento, por favor. Valfrido, agradeço a gentileza sua, peço desculpas, eu não sei qual foi o problema ocorrido, mas ao que eu pude escutar, Valfrido, existe uma identidade de pensamentos, pelo menos com o meu, com o nosso da APM, do municipalismo em geral, com os expositores que falaram aqui. A Associação Paulista de Municípios é uma entidade de 72 anos, fundada em 1948, depois da Constituinte de 46, e tem a vocação de defender os interesses dos municípios quando esses interesses são de ordem coletiva. Nada que diga respeito à gestão do prefeito tal, do prefeito fulano, nos interessa, nós estamos atentos a isso. Mas nós defendemos bandeiras que digam respeito a todos. Diante disso, eu quero reafirmar que nós temos um conceito definido do que significa o municipalismo. Isso, a professora Líria falou isso com muita propriedade, mas eu quero dizer como foi definida definitivamente pelo ex-governador Franco Montoro, um notório municipalista. Ele definiu o municipalismo dizendo o seguinte: o Estado é uma ficção jurídica. O cidadão mora no município. E é no município que nós temos que identificar os problemas e buscar as soluções. Aí, Valfrido, eu venho para a sua pergunta, a pergunta do painel. Por que as cidades não conseguem evoluir na qualidade de vida, na prestação dos serviços públicos adequados e condizentes para o cidadão? Para responder isso, eu teria que desenvolver 2 raciocínios rapidíssimos. O primeiro é que nós sofremos um equívoco histórico de raiz. Enquanto nós não promovermos, fizemos a primeira reforma, que foi a previdenciária, foi importante para economizar, para que sobre dinheiro. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, nós temos que fazer a reforma tributária, a Previdência fizemos, temos que fazer a tributária, que é a ordem do dia no Congresso Nacional, temos que fazer a reforma administrativa e temos que fazer a reforma política. Porque nesse contexto tributário e da arrecadação, a destinação da arrecadação, que fica 70% da União, em tese, de 70%, 20% para o Estado e 10% para o município, e o Estado cria
os programas e manda para os municípios a responsabilidade da condução dos programas e não manda o dinheiro adequado para isso. Então, os municípios não conseguem entrar no século XXI, nós estamos presos ao século XX na questão de gestão, na questão de smart city, na questão de cidades inteligentes e na questão da qualidade de vida, porque tudo isso as cidades inteligentes vai melhorar a segurança pública, a mobilidade pública, a saúde, a educação e o transporte, enfim, todas as atividades fins da gestão pública. Mas também tem um outro detalhe que é importante, Valfrido, para terminar, que eu sei que o tempo é curto. Eu diria para você o seguinte, na política, na gestão pública, nós temos dois momentos. Nós temos o momento eleitoral e temos o momento político. Nós, da Associação Paulista de Municípios, atuamos no momento político, que é o seguinte, qual é a nossa realidade? Os gestores que estão empossados, eles foram escolhidos. E neste processo político prevalece a razão, o raciocínio, a razão, o império da lei. Mas no processo eleitoral prevalece a emoção. E é nessa hora em que o cidadão se desatenta, se descuida e se deixa levar pela emoção de um candidato mais falante, mais persuasivo, mais convincente, em detrimento de alguém que está fazendo uma proposta adequada, uma proposta de modernização, uma proposta de... Este processo é evolutivo, ele está evoluindo. Nós temos, ao longo do tempo, o eleitor está mesmo, a cada eleição que passa, demonstrando que está mesmo atento e escolhendo melhor, mas ainda não chegamos a um grau de excelência. Então, o recado aqui é o seguinte, nós da APM, a atenção absoluta ao processo eleitoral, cuidado na escolha, atenção, eu diria o seguinte, os debates são perfumaria. Em 1 minuto para falar, meio minuto para perguntar, 1 minuto e meio para responder, você não vai mesmo tirar nada disso. Mas nos programas de governo, no programa eleitoral, onde cada partido apresenta, eu acho que dá para você tirar um pouco mais do que efetivamente o sujeito e o partido e o candidato estão propondo. Então, o recado é o seguinte, até 15 de novembro, muita atenção. Não deixar prevalecer a emoção, prevalecer a razão, porque no dia 16 de novembro, 4 anos para frente é quem foi escolhido. Se foi bom ou se foi mal, ele vai ficar os 4 anos fazendo o que ele acha que deve fazer. Era essa a contribuição. Não sei, Valfrido, se eu respondo, mas parabéns pela iniciativa. Esses debates são fundamentais. Eu gostaria de falar mais sobre Smart City. É uma realidade. Isso é inexorável, vai chegar. É necessário que haja uma nova modalidade de contratação pública, que são as PPPs, as parcerias públicos-privadas, né? E, acima de tudo, esse controle, o controle externo da gestão pública, ser um cuidado muito grande. Então, esse é o recado, essa é a minha participação e eu estou à disposição de vocês. Presidente, nós não vamos deixar que os deuses da internet nos privem da sua inteligência e do seu conhecimento sobre o municipalismo e sobre a gestão de cidades. Nós vamos nos comprometer com os nossos espectadores aqui e agora, que nós vamos produzir, se não para esta semana ainda, para a semana que vem, um outro painel estendido com mais gente, porque tem um monte de coisas que a gente tem que discutir. Nos bastidores aí, a professora Lilian falava de um compliance eleitoral para a eleição municipal, que é fundamental. Então, uma eleição de 1 mês. Né? Esquece o que esses caras vão dizer na televisão, esquece o que esses caras vão dizer no debate. O que a gente precisa olhar no programa de governo desses caras? Na cidade de São Paulo, são 17 bilhões em caixa. Se entregar esse dinheiro nas mãos erradas, ele vai pelo ralo. Pelo ralo. Né? Quais são as mãos certas? Nós não podemos sair por aqui dizendo e também
talvez não nos entendamos sobre quais são as mãos certas entre nós. O importante é que a gente convirja nos critérios do que é bom para as cidades. E eu convido, então, o Estevanato, a professora Lília, o Atílio, o professor Carlos, vamos pensar aqui mais umas 2 ou 3 rodadas para falar de como é que as cidades têm de ser. E as cidades na sua diferença. Porque São Paulo tem de ser de um jeito e Vilhena, em Rondônia, tem de ser de outro jeito. Campinas tem de ser de um jeito e Porto Alegre de outro jeito. E aí por diante. Como é que a gente consegue pensar e teorizar sobre gestão municipal a partir das diferenças, das nuances? Né? Isso me parece muito importante e me parece que seja o centro de uma reforma administrativa para o Brasil. Né? O miolo, o aspecto mais importante de uma reforma administrativa para o Brasil. Eu só tenho a agradecer a você, professor Carlos Alberto Filho, presidente da Associação Paulista de Municípios, a professora Lília, professor Estevanato, que representa a Universidade Mackenzie, o meu querido amigo Atílio Rulli, representante da Howe, esse portento empresarial no mundo, não é? E fica aqui a minha promessa que a gente volta sobre esse tema algumas vezes ainda antes das eleições municipais. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, Valfrido. Conte conosco. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Um abraço.